Pois é, Caio, estou te escrevendo, esperando um conselho seu. Uhum. Eu sou da CCB 400, mas há algum, CCB 400. mas há algum tempo venho assistindo o seu programa e lendo a Bíblia com a chave hermenêutica de interpretação que é Jesus. Amém. A CCB é muito legalista e já não aguento mais essas doutrinas fanáticas. Não dá. A pior doutrina herética... Conheço muita gente sincera e pura lá dentro da lá na congregação. CCB? Muito. Mas não aguentam há muito tempo. E eu já conheci gente que ficou tão diferente de como eles foram se tornando, que depois de um tempo essas pessoas foram começando a ser marginalizadas, porque mantinham aquela simplicidade original de 90 anos atrás. Elas ficaram obsoletas, cara. Foram atropeladas pelos irmãos espertalhões. Porque na CCB eles continuam a se sentir superiores a todos os demais crentes. Em tudo, especialmente porque essa avidez explícita por dinheiro e pedidos de dinheiro, lá não é uma coisa não tá rolando isso que lá. aconteça. E até não tem a figura do oficial pastoral remunerado. Todo pastor na CCB, que eles nem chamam de pastor, mas de ancião, ou de irmão ancião mais velho, geralmente é empresário, comerciante, funcionário público, advogado, ele tem que se sustentar. Entendi. Então a ênfase não é em tragam para cá. Tem um monte de restrições até em relação a isso. Eu não sabia disso. O problema não é esse. O problema é a fiscalização, é o Big Brother do controle que se tenta exercer e da grande hipocrisia que graçou nesse meio. Tomou conta geral. Então eu conheço gente que ali dentro daquele esquema eles são perfeitos. Do lado de fora, cara, todo mundo prostrado. Ele diz, por isso eu nem digo que rogue. Mas se você vê que o cara está apenas caminhando num caminho de equívoco, de erro, de tropeções, de pecados, mas não há nenhuma deliberação diabólica de ser contra o próximo, nem contra os outros, ore por ele e o Senhor perdoará o seu pecado, o pecado dele. Independentemente do cara ter tomado consciência disso ou não. Você veja a graça de oração, de amor, que cobre multidão de pecados. É um princípio extravagante do Novo Testamento, que diz, ora, se você que é mau, consegue perdoar pecados do seu irmão, que você vê que está pecando, mas não é a deliberação diabólica dele contra a vida, nem contra o próximo, mas você que é todo mau, tem essa compaixão de exercer esse tipo de misericórdia, de perdão para com o seu irmão, é claro que o Pai Celeste se antecipou nisso, é claro que você só teve essa vontade, essa disposição, esse interesse de chegar com esse perdão, porque você já estava engravidado da graça de Deus, antes até de perceber o que você percebeu. Então esse é o espírito do Novo Testamento. Não é para você identificar e sair dividindo, separando o joio do trigo. Esse aqui pecou para a morte, esse aqui não. Esse aqui para a morte, esse aqui não. Eu discerno para uma questão de
colocar a minha oração em cima daquilo ali com uma esperança transformadora ou não. O que é interessante é o realismo do Novo Testamento. É Paulo, por exemplo, dizer: como sabes, ó mulher, se converterás o teu marido? Ou não, né? Pode não converter. Ou não. Ali em João tão deliberadamente peca para a morte que por esse eu nem digo que você invista seu tempo, sua esperança. Deixe isso na mão de Deus. Não gaste o seu coração com expectativas fantasiosas acerca da conversão de Hitler. Sim. Deixa, isso é um problema de Deus. Agora, esse outro, que você vê que não peca para a morte, peca os pecados da burrice, da ignorância, da estupidez, os pecados do tesão, os pecados da fome, os pecados da miséria ou da carência, rogue por eles, e o Pai o perdoará. E se houver cometido pecados, seriam perdoados, porque o amor cobre multidão de pecados. Se eu que sou mau tenho essa bondade compassiva, quanto mais meu Pai Celeste. Essa é a prerrogativa que se está dando de ligar alguma coisa na terra, é em favor dos outros. Ligar e desligar é sempre em favor, nunca é contra. Não é recebi poder para desligar alguém. Eu recebi poder para desligar pessoas do mal, mas não para desligá-las de qualquer que seja a possibilidade de destino eterno. Deus não transferiu essa prerrogativa para ninguém. Ele até me dá a graça de desligar do mal e de ligar no bem. Mas tudo depende de um determinado estágio no qual o indivíduo esteja. Há pessoas que estão absolutamente para além de qualquer recurso humano. A gente tem simplesmente que, na nossa impotência, dizer: está nas tuas mãos, Senhor. Eu oro pedindo que a tua justiça, graça e misericórdia se manifestem em favor da gente, mas eu, humanamente falando, não sei nem pelo que pedir e estou colocando isso diante de ti, tu sabes. Agora, por esses outros eu rogo, porque eu vejo que são filhos da ignorância. A única vez que foi citada essa expressão pecado para a morte foi nessa... Na epístola de João. Só está ali? Na primeira epístola, Pois é, coisa que eu acho absurdo, o cara diz, aí ele fala assim: penso em sair, você sabe, Caio? Essa frase aqui é uma frase clássica do nosso chat. Penso em sair de lá e ficar só com o Evangelho. Só com o Evangelho. Essa é uma frase clássica do... Bom, Deus te abençoe se você ficar só com o Evangelho na sua vida. Em relação a tudo. É muito importante. Porque se você ficar só com o Evangelho, você vai escolher a melhor companhia, e a companhia em relação a qual, e em razão da qual e pela qual você vai discernir as coisas, de modo que vai haver mais gente Evangelho, mais amizade Evangelho, mais vínculo Evangelho, mais relacionamentos Evangelho na sua existência, quando você fica só com o Evangelho. E aí? Aí, assim, eu sou muito criticado por causa que eu faço críticas acerca dos erros que são pregados lá, sabe? Do quê? Dos erros que são pregados lá. Desejo sair. Essa é outra frase clássica. Aqui, ó, frase clássica do chat. Desejo sair, mas tenho medo. Ele tem medo também? Ele fala: sei que ficar remando contra a maré é pior. O que eu faço? Me ajude. Mas ele diz qual é o medo? Não. Está com medo daquele monstro ali que Jesus já extinguiu? Ele ainda... Ele acha ficar que sozinho, ele me chamou a atenção a palavra só. Só com o Evangelho. Só com o Evangelho. Então, me parece que o medo dele é esse, né? Ele acha pouco, né? Talvez. Não, volta aqui para mim. Ele provavelmente, você com certeza, tem medo da falta da ambiência. Porque até quando ele está desgostoso como ele está, ele tem um público lá. É um público que ele até às vezes se torna meio cri-cri, dizendo: ó, que vocês estão fazendo errado. Mas é um público dele, com uma história dele, com onde ele passou a infância, a adolescência, a primeira juventude.
Tem uma tia lá que diz que só o abençoa se ele perder 10 quilos, mas é tia dele. Tá cheio de parente. Cheio de parente. Uma parentela danada. Cheio de parênteses. O pastor local lá é chamado de irmão, todo mundo é irmão. Essa mesma denominação em alguns outros lugares ganhou um outro contorno, são chamados de os irmãos. E com o mesmo perfil doutrinário deles. Então, esse vínculo é o que dá medo a ele, por causa de não suportar mais os enganos ensinados e assistir passivamente esse ensino, que é duro, né? Você sai de casa, vai a um lugar, senta e fica ouvindo as pessoas dizerem tudo que você não crê. E você fica lá, porque houve um tempo em que você cria naquilo. Agora você entendeu que aquilo não é evangelho. E olha a angústia do indivíduo. Ele sabe que o que ele está ouvindo não é evangelho. Mas as únicas pessoas que ele conheceu na vida, porque ele foi ensinado desde garoto a ter amizades fora da congregação, com o mínimo possível de pessoas. Só o essencial, trabalho, só o que não tem padaria, não tem como fugir. É. Não aquelas escolhas, as escolhíveis, ele tem que escolher lá dentro, as amizades. Então olha as rupturas. O cara não tem relacionamento fora daquele meio. Ele vai à praia, ele não sabe nem o que ele faz. Não sabe se saúda quem está do lado, não. Tem vergonha de pedir uma coisa na barraca. O mundo fora de lá é constrangedor. Absolutamente inibidor, angustioso, apavorante para ele. Aí ele vai descobrindo isso tudo. Vai para lá e sofre um massacre quando ouve. Ao mesmo tempo diz, eu não quero mais, eu vou dizer para eles que está errado. Aí ele começa a dizer, olha, isso não é evangelho. Ele começa a receber repressões, reprimendas e olhares estranhos. Ele não se intimida, prossegue, as hostilidades aumentam. Não ficam tão fortes, mas os olhares são olhares de censura. O descrente chegou, o rebelde chegou, essa coisa toda. Aí ele atinge aquele ponto de insuportabilidade. Quanto mais ele assiste aqui o Papo de Graça, lê outras coisas, lê a palavra, ele vai vendo, vai ficando claro. Fica impossível voltar atrás. Essa aqui é a questão. Depois que os olhos do cara se abriram a primeira vez, que as asas da borboleta se abriram e bateu asa, não dá mais para ficar rastejando igual uma lagarta. Não aguenta mais voltar para o casulo. Eu sou uma borboleta, sei o potencial da borboleta, mas vou viver no casulo até a morte. Não dá mais. Vão celebrar a Eucaristia com pão e vinho. Em alguns outros momentos, a mesma igreja celebra aquela Eucaristia com quibe e chope. Em alguns outros momentos, aquela mesma comunhão, aquela mesma igreja, celebra a sua Eucaristia numa feijoada com Coca-Cola. Porque são os irmãos, são os vínculos, é a ternura das confianças é que vai criando uma relação congregacional que vale a pena. Se não houver ternura e confiança e respeito pela individualidade do indivíduo, esteja ele bem ou esteja ele mal, ali não há ambiente saudável para a gente se congregar.
O ambiente saudável é aquele que, quando eu estou bem, eu não sou interpelado a testemunhar a respeito para estimular ninguém, a menos que eu queira. E quando eu estou mal, eu não estou devendo nada a ninguém, e ninguém está me perguntando nada. E se eu não pedir ajuda, ninguém vai me estuprar na intenção de me ajudar à força, me amarrando para supostamente me ajudar. Se esse espírito não reinar, todo congregar é patológico. Luto e sentimento de culpa, um retorno aqui de uma pessoa que está muito com a gente no Papo de Graça. Você tem acompanhado o caso dela. É aquele casal cuja esposa é organista da CCB. Sei. Você lembra dessa história agora? Caio, aqui quem vos fala é o marido da ex-organista da CCB, você lembra? Desde que saímos da CCB, temos atravessado o duro juízo da família da minha esposa e não tem sido nada fácil. Mas é normal. É. Sendo eles como eles são e conhecendo nós o próximo como a gente conhece aqui, porque eu sei que número, centenas e centenas de pessoas oriundas dessa mesma plataforma religiosa que vêm e reportam a nós exatamente as mesmas coisas. É só porque há essa estatística do mesmo e das repetições é que quase que de maneira metodologicamente científica a gente pode dizer é normal. É científico. É científico. Isso aqui não tem ilação. Não. É uma questão de estatística, repetição e capacidade de percentualizar o que é diferente, de afirmar categoricamente o que é comum. É isso aí. É isso aí. Pois então, esses dias a minha sogra nos convidou para jantarmos na casa dela. A gente foi de coração aberto e na esperança de que nossa escolha de não participarmos mais da CCB fosse melhor acolhida, não surgisse em nossa relação, finalmente. No entanto, o convite foi uma casinha de caboclo, entre aspas. Assim que servimos o jantar, a minha sogra iniciou um juízo sobre Por casinha de caboclo, ele deve estar falando naquele banheiro do lado de fora da casa, que os caboclos em geral fazem. Cavam um buraco, cobre o buraco com um passadiço de tábuas, faz um furo no meio, todo mundo se acocora ali e larga. Solta o barro firme. Solta o barro. E o buraco é aberto. De modo que o difícil da casinha de caboclo é você aguentar o odor da quantidade apocalíptica de embalsamento que sobe. Sobe aquela nhaca. Imagina. Que se o cara não tiver acostumado, não segura a onda, não. O cara não pode fumar lá, né? Que se acender, explode. Olha, o metano sobe facilmente, porque eu acho que a maneira de ficar na casinha de caboclo é acendendo pra ver se é isso aí. Cilada, né, cara? Pois é, assim que servimos o jantar, a minha sogra iniciou um juízo sobre nós e rogou todas as pragas maldições possíveis, desejando as piores coisas para mim e para minha esposa. Você veja como eles são cheios de amor, né? Isso, cara. De graça, do Espírito de Cristo. A misericórdia. Cheios de compaixão, cheios do conhecimento, do amor, da graça e da vida de Deus. Avaliem vocês mesmos o que essas estruturas e esses fomentos de piedade raivosa e odienta frequentemente produz os seres humanos mais desumanizados, mais insensíveis, mais abrutalhados, mais toscos, alma, mais mortos em delitos e pecados. E aí, amigo? Foi horrível, sabe, Caio? Saímos de lá arrasados. Depois do ocorrido, eu decidi em meu coração não mais procurar os familiares da minha esposa. No entanto, eu estou de luto e triste por tal decisão que eu tomei. Dói, não é? Caio, a gente nunca espera que aquelas pessoas que um dia tiveram relações tão amorosas com a gente, só porque a gente diga que
com razões de consciência, não está mais interessado em frequentar um grupo dela, elas não raramente reagem desse modo e o resultado é depressivo, é uma frustração. É triste demais. Horrorosa, que gera um descaimento, como diz o livro de Hebreus, mãos descaídas, joelhos trôpegos. O cara perde a graça, perde a esperança e entra num processo desse. E foi num contexto como esse que a Epístola aos Hebreus foi escrita. Um monte de gente perdendo o ânimo ao verem uma quantidade enorme de pessoas voltando atrás para andarem segundo a lei de Moisés, segundo os ensinos do judaísmo, segundo as orientações do templo judaico, e assim invalidando tudo que Jesus tinha feito, tudo que era decreto antigo que ele rasgou na cruz, invalidando o que Jesus fez e crucificando o Filho de Deus a segunda vez. Quando você vê isso acontecendo e vê como resultado disso maldição, ódio virem na sua direção em razão de que você apenas está tentando crescer na graça e do conhecimento de Jesus, mas as pessoas que você um dia amou tanto interpretam isso como se você estivesse se entregando à magia negra e fazem pior do que um bruxo, eles, porque são eles que te amaldiçoam. Isso é uma espécie de despacho. Despacho de crente é assim: faz uma reunião de família e despacha com maldição. Não tinha cachaça, nem galinha, nem farofa, nem vela de nenhuma cor, nenhuma amarração de nada sendo feita na concreção, mas a pior de todas as manifestações de um despacho é esse que se faz despachando maldição na boca, que ecoa apenas as rodas, e os diabos plantados como fervor religioso, mas é o espírito diabólico no coração das pessoas. É como você leia João no capítulo 8 todinho, que são aqueles de Abraão, filhos do templo, filhos da religião. Ali tem fariseus zelosíssimos, sacerdotes, escribas, gente de todas as de culto em Israel, e interpelando Jesus, conversando com Jesus. E quando Jesus começa a apertar e dizer: olha, vocês disseram que creem em mim, então creiam mesmo, porque então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pronto, bastou propor o encaramento na presença da verdade do que Jesus estava ensinando, e eles perderam a linha. E aí começaram a encarar Jesus, a conversa foi ficando dura. Os mesmos protagonistas que disseram nós cremos em ti, mais adiante não estavam suportando o enfrentamento e estavam amaldiçoando a Jesus, dizendo que Jesus é que era um bastardo maldito. Aí Jesus disse: olha, eu falo as palavras do Pai, mas vocês não fazem a palavra do Pai de vocês, já que vocês dizem que não, falem pelo menos as palavras de Abraão, porque Abraão creu em mim, mas vocês não creem, então vocês não são filhos de Abraão, porque vocês querem me matar, e Abraão viu os meus dias e se regozijou. Vocês não são filhos de Abraão, vocês são filhos do diabo. Vocês querem fazer a vontade do diabo. A vontade do diabo é maldição, é increpamento, é opressão, é matar, é roubar, é destruir. Vós sois filhos do diabo. Jesus o tempo todo está advertindo disso. De quanto mais, por exemplo, em João 6... quando Jesus convida todos a comerem a sua carne, beberem o seu sangue, aí começa de novo uma edição, o pessoal dizendo isso é antropofagia radical demais, e Jesus não estava falando de dar uma mordida no meu braço, mastigado. Ele estava falando de comer a palavra que ele estava ensinando, a palavra que saía da boca dele era a carne, a vida, era o sangue para a vida.
Usando uma linguagem para dizer vida mesmo, só virá a porção da minha vida que você vê. Mas eles não suportaram isso. Era radical demais para ser entendido. E o dissuaram. Disseram, não, a gente não quer nunca mais ouvir esse cara. E ficaram só uns poucos. Aí Jesus lhes pergunta, quereis vós também retirar-vos? Aí é nessa que diz, para quem iremos nós, Senhor? Se só tu tens as palavras da vida eterna. Então chegou essa hora, meu amigo, em que você vai ter que aprender a ser de Jesus sozinho e amar com oração, à distância, essas pessoas. E viver a melhor vida que você possa viver com a sua esposa, com a sua família. Melhor vida em Deus e uns com os outros. Porque vai chegar o dia em que as calamidades se acumularão do lado deles. E eles recorrerão a você e a sua mulher como palavra de graça, de esperança, de vida e de compaixão. É só esperar. Você vai ver. Enquanto isso, mergulhe no amor de Deus e cresça no Evangelho. Ande aqui com a gente todo dia, tá bom? E mergulhe com um escafandro no meu portal. Vá até o fundo dele, absorva a consciência do Espírito de Cristo e do Evangelho. Ali está tão maravilhosamente exposto, tá bom?